Conversa com a Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique, uma vez mais aqui em Nova Iorque. É bem-vinda a esta conversa conosco. Obrigada, muito obrigada. Acaba de sair do Conselho de Segurança. Maputo foi citada pelo secretário-geral pela situação um pouco não, difícil que está a passar. Portanto, são cheias, inundações por vastas áreas e falava-se neste debate do aumento dos níveis das águas do mar. O que é que disse a comunidade internacional? Bom, dissemos à comunidade internacional que o fato de Malta ter trazido essa questão para o debate aberto tem sido uma grande oportunidade para nós todos refletirmos sobre este fenómeno tanto que tal. As mudanças climáticas estão a ser, portanto, a criar uns problemas cada vez mais graves. As pessoas, efetivamente, ficam numa situação de insegurança e depois acontece que há problemas concretos como esses que nós temos em Maputo. Quando olhamos para a população de Maputo, estamos a olhar para pessoas que durante anos e anos fizeram um grande esforço para elevar, portanto, a qualidade das suas vidas, que hoje estão sem nada. Portanto, estão sem nada e dependentes. É uma situação muito sensível, muito delicada. Falamos também, dissemos quantas pessoas estavam afetadas, cerca de 40 mil pessoas. Falamos também de 9 óbitos, infelizmente, que aconteceram, mas também falamos da destruição de infraestruturas. Esse assunto é um assunto sensível, tem que ser encarado pelo Conselho de Segurança como tal. Ou seja, nós temos que passar, como Conselho de Segurança, de gestão de problemas que acontecem no âmbito da segurança para começar a prevenir. Vamos falar do exemplo de Moçambique, portanto, que está a passar por uma situação sensível, como disse, na presidência deste órgão, daqui a mais um pouco. Eu queria perguntar para já, como é que um apelo internacional faria diferença nesta situação? O que é que o mundo precisa fazer por Moçambique? Bom, o mundo precisa de ser solidário com os moçambicanos. Afinal, é uma situação que efetivamente não é provocada por Moçambique. O que acontece é que nós sabemos que os maiores poluidores não são os africanos, muito menos são moçambicanos. Aquele fenômeno tem que ser encarado pela comunidade internacional, temos que ter ajuda. A ajuda tem que começar de dentro. Felizmente, o nosso povo é um povo muito solidário, cada um não olha por si, cada um olha por si e olha pelos outros concidadãos, mas o mundo tem efetivamente que encarar esse fenômeno e solidarizar-se com Moçambique. E nós colocamos esta questão, por isso é que até trazemos os números. Mas mais do que isso, temos que começar também a ter recursos como país para as questões de mitigação, para termos infraestruturas capazes de efetivamente assegurar, de certa forma, as águas. Precisamos de montar infraestruturas que vão ajudar. Nem tudo se resolve pelas infraestruturas, mas as infraestruturas podem ser um bom coadjuvante no âmbito de mitigação, mas também no âmbito de prevenção. Ministra, níveis das águas similares aos vistos há 20 anos. Crianças continuam, enfim, a nascer nas árvores, como aconteceu há 20 anos com a bebé Rosita, que hoje é uma mulher já. De uma forma assim sucinta, como é que as Nações Unidas precisavam intervir mais com Moçambique? Como é que esta relação de auxílio e de parceria poderia fazer a diferença neste momento, daqui para frente, para agora e para longo prazo? Bom, neste momento estamos com situações muito sensíveis. Temos pessoas que estão precisando de apoio. Portanto, precisamos de apoio para essas pessoas poderem efetivamente não só ter um mínimo de condições para continuarem, portanto, a viver, mas também trazer alguma esperança para essas pessoas que estão afetadas. Mas precisamos, como eu disse, de ter condições para criar infraestruturas capazes de nos ajudar a lidar com o fenómeno. Infraestruturas custam dinheiro. Então, as Nações Unidas, os nossos parceiros, também podem nos ajudar a encontrar formas de avançarmos. Porque, em termos de filosofia, nós já temos investido nas medidas de prevenção. Portanto, não só plantar mangais, não só precisar a população para construir nas zonas mais altas, mas não só construir diques, mas é preciso um pouco mais. É preciso um pouco mais. E esse pouco mais precisa mesmo de dinheiro da comunidade internacional. As nossas populações, quando tirando essas coisas de precipitação, que são coisas difíceis de prever, mas quando são ciclone e outros fenômenos, normalmente o governo tem estado a mobilizar a população para que a população possa sair das zonas ribeirinhas. Mas há fenômenos como esses que aparecem de repente e, sobretudo, porque não só temos um problema de precipitação, mas também temos o sistema, a questão do caudal, portanto, dos rios, por causa dos problemas a montante.
Então, os países estão lá, temos feito um trabalho, é verdade que há um acordo de coisa de distribuição de água, de gestão de águas, mas quando os países já não estão em condições de suportar, às vezes eles próprios nem conseguem aguentar com as águas. Portanto, esse é um assunto que precisamos de trabalhar nele no Conselho de Segurança. Portanto, na nossa opinião, o Conselho de Segurança não pode ficar à espera de resolver os problemas de conflitos. Tem que começar a pensar nos conflitos antes. E quando estamos a falar, por exemplo, da questão depois da elevação do nível das águas nos nossos mares, nos mares do mundo, na prática, é um problema que está a aproximar-se. Esse problema é preciso ser visto com muita atenção, porque vai implicar, portanto, que alguns estados, sobretudo os insulares, as zonas mais baixas, vão ser invadidas. Coloca o problema de espaço territorial. É preciso que esse espaço territorial que já foi demarcado continue, mas isso exige regras. Por outro lado, quando estamos a falar da zona exclusiva, por exemplo, quando estamos a falar na área marítima, é preciso, portanto, que a delimitação da zona exclusiva não fique afetada porque as águas, portanto, passaram para o outro lado. E temos que encontrar regras. As regras têm que existir e essas regras têm que funcionar. Ministra, encontrou-se com países lusófonos, encontrou-se com altos funcionários das Nações Unidas. Quer-nos falar destes encontros até o seu retorno a Moçambique? Bom, falamos com a subsecretária-geral Amina. Estivemos não só a falar da questão de equidade de género, questão de terrorismo em Moçambique, falamos dos avanços que temos no país. De facto, explicamos tanto à dignatária que tivemos momentos maus, não podemos dizer que estamos sossegados, mas de facto conseguimos como país, tanto num esforço conjugado com os nossos amigos da SADC e do Ruanda, tentou destruir as bases. E os terroristas estão, portanto, numa situação de pequenos grupos que andam a pouco das populações para praticar as suas atividades malévolas. Mas nós estamos na situação em que nos encontrávamos, portanto, há anos atrás, a situação mudou. O que nós pensamos que deve continuar a existir é que devemos continuar a nos preparar como país, temos muitos parceiros que estão nos a apoiar, esse apoio deve continuar. Temos que reforçar, portanto, a preparação da nossa defesa, mas também termos mais recursos para que os nossos soldados estejam cada vez mais capacitados em termos de condições e meios para poder efetivamente deliberar aquele terrorismo. Porque o terrorismo não é um problema de Moçambique. Nós temos tido dirigentes pragmáticos. Se fosse um problema interno, o nosso presidente já teria sentado e teria encontrado, portanto, um antídoto, teria encontrado formas de como ultrapassar. Mas o terrorismo é uma coisa internacional. Então, não é possível, nunca há uma cara. Um dia dizem que é isto, outro dia dizem que é aquilo. Quando você pensa que é essa pessoa que é, já não é aquela pessoa, é outra pessoa. Para além de que, efetivamente, essas pessoas não aparecem e se identificam. A dizer, olha, sou eu que sou a liderar este movimento. Então, nós precisamos, como somos a Sociedade das Nações, no caso concreto como Nações Unidas, de unir esforços. E a forma de unir esforços é nos apoiarmos e ajudar aqueles países que estão na situação de combater o terrorismo com meios, com condições para que efetivamente nós possamos debelar esse grande mal que mata, destrói, amputa em alguns casos, tanto tudo que nos conduz ao retrocesso. Mas nós queremos avançar, nós queremos criar bem-estar, mas nós podemos criar bem-estar com homens que pensam que a vida é nos fazer recuar. Continuamos a ouvir falar de morte 5 anos depois de terem começado os ataques em Cabo Delgado. Para onde é que vamos com a situação de Cabo Delgado? O que é que acha que esta província precisa para retomar o ritmo de desenvolvimento? Bom, em Cabo Delgado nós temos medidas combinadas. Portanto, aqui nós chamamos de medidas holísticas. Temos a vertente, portanto, de combate. Portanto, o combate, estamos a falar de ações, portanto, de combate ao terrorismo, tanto que tal, portanto, ações armadas. Temos também as ações de mitigação, porque temos, portanto, ações que se deslocaram. Mesmo quando regressam, têm que encontrar condições lá instaladas para poderem tocar as suas vidas para frente, porque o terrorista, para além de matar, destruiu hospitais, destruiu escolas, enfim, destruiu praticamente quase tudo. É preciso, portanto, criar essas condições. Nós temos um programa de reconstrução de Cabo Delgado, que está em marcha. Começamos para as partes mais sensíveis, não é? Estamos a falar de escolas, tanto água, que não se pode viver sem ela, estamos a falar de energia e outras condições para que as populações possam, de fato, começar a continuar. Mas também ainda temos algumas pessoas que ainda não estão, tanto nos sítios habituais de residência, que também precisam de ser assistidas para que, efetivamente, as suas vidas continuem. Mas a outra vertente é mesmo a vertente de desenvolvimento. Nós criamos, uma agência chamada DIN, que é a Agência de Desenvolvimento do Norte.
estamos, portanto, a falar das províncias de Cabo Delgado, estamos a falar de Nampula, estamos a falar do Coisa de Niassa. Portanto, as ações devem continuar. Cabo Delgado está no meio, portanto, destas 3 províncias, portanto, é uma das províncias. É verdade que Cabo Delgado, neste momento, portanto, necessita de um esforço adicional, tanto quanto comparada, mas temos que olhar para aquela zona como a zona que neste momento foi tanto escolhida para que efetivamente o desenvolvimento aconteça. O Estado moçambicano, o governo moçambicano não pode ir lá das outras zonas, mas em cada momento temos que eleger. E neste momento elegemos, portanto, a zona norte para que efetivamente possamos avançar com atividades que possam criar postos de trabalho, possamos criar, portanto, condições para que os nossos filhos possam trabalhar, até porque é importante isso, para evitar que eles sejam radicalizados por causa de não ter emprego, por causa das condições de pobreza, etc, etc.